Você já ouviu falar sobre Lazy Load ou Eager Load? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto de hoje que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre Lazy Load. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Eu estava fazendo uma análise nesse meu último SaaS e do porquê que eu estou conseguindo economizar bastante ali em carregamento de dados. E quando eu falo isso, a gente está usando o banco de dados serverless, então estou conseguindo poupar bastante o número de carries, o número de reads que eu faço nesse banco de dados. E uma das coisas que eu reparei é que eu estou fazendo lazy load em algumas áreas do meu SaaS que eu não preciso ter os dados todos listados de uma vez. E eu vou explicar na prática o que isso significa. Mas uma ideia do lazy load, e o lazy aqui ele vem de preguiçoso, né, de modo preguiça, né? Então um carregamento mais preguiçoso é de você tentar carregar à medida que você precisa daquela informação. Um cenário muito comum para isso é você ter, vamos supor, um item qualquer no seu banco de dados e você tem uma relação 1 para N nele. Então, essa relação 1 para N, por exemplo, um autor para vários posts, se a gente fizer um carregamento eager, né, então fominha, vamos dizer assim, ele vai carregar esse relacionamento inteiro. Já quando a gente faz um lazy loading, a gente carrega o autor primeiro e depois carrega os posts desse autor. E eu vou mostrar uma técnica que eu uso bastante aqui com o React para fazer isso no front-end, tá? Então, só para a gente conseguir fazer isso um pouquinho aqui no front-end, então a combinação de back-end com front-end a gente consegue economizar bastante esses dados. Antes de a gente ir para o vídeo aqui, já expliquei um pouquinho sobre o lazy loading, alguns recados bastante importantes. Se você está gostando de vídeos assim, deixa de comentar aqui embaixo, mandar uma DM para a gente lá também no Instagram, e aproveitando que a gente tem as camisetas da UseDev, tá? Então as camisetas que eu uso aqui no vídeo são as camisetas que estão disponíveis na nossa loja, tem um link aqui embaixo também, tá? Então ajuda bastante a fomentar o nosso trabalho aqui no canal. E um outro recado bastante importante, agora no começo do ano, é bem legal você se preparar melhor aí para as vagas para fora do Brasil, e aí a gente tem um link aqui embaixo também do Decode English, que é o nosso curso de inglês, tá? Então específico para você que quer aplicar para vagas de programação no exterior. Então olha só, a gente está falando sobre lazy loading aqui. Eu não vou falar muito do eager load, né, que é você carregar tudo antes, porque é um modo padrão, tá? Muita gente já faz isso no modo padrão. A minha intenção aqui é mostrar um pouquinho das técnicas que a gente pode fazer nesse formato lazy, tá? Então, olha só, qual que é o grande detalhe? Toda vez que a gente faz esse lazy loading, aliás, se a gente for comparar com o eager, né, vamos... Só para a gente ter uma ideia aqui. Quando a gente faz o eager load, essa relação inteira ela é carregada mesmo que a gente não precise. Então, vamos supor que eu tenha aqui 10 autores e cada autor tem 10 posts. O que eu estou carregando de dados? De uma vez só, eu carrego 10 vezes 10. Né? Então, eu vou trazer aqui 10 vezes 10. Então, eu vou trazer 100 posts todas as vezes. Então, muitas vezes não está visível na tela, muitas vezes não está aberto aquela parte de informação. Então, se eu fizer um modo fominha, um modo eager, de tentar carregar esses dados antes, olha só, para cada listagem minha, eu já trago 100 registros a mais, porque eu estou trazendo os 10 autores mais 10 posts para cada autor. Então, tem uma multiplicação ali. Geralmente, quando você tem essa multiplicação, tem um cheirinho que você pode usar lazy loading. Então, no lazy loading, por exemplo, o mesmo cenário, ó, o que a gente teria aqui, eu tenho 10 aqui e eu tenho 10 aqui. Como eu vou carregar só os posts que eu preciso, o que eu vou consumir de verdade vai depender, né? Então, pode ser simplesmente 10 registros, ou 10 mais 10, se eu abrir para um autor só, ou 10 mais 20, se eu abrir para 2 autores. Então, percebam que eu aumento esse número aqui de reads bem mais devagar do que desse formato. Então, a primeira dica aqui, antes da gente ir para a parte prática, o que eu faço bastante? Eu tenho várias operações dentro do meu SaaS que elas são pesadas. Por que elas são pesadas? Porque eu tenho que fazer busca num monte de tabelas, num monte de modelos ali, eu uso o Prisma, então eu tenho que fazer várias buscas em modelos diferentes para fazer uma regra de negócio específica. Então, essa regra de negócio ela acontece em alguns pontos específicos lá do sistema, porém, uma coisa que eu evito fazer é de fazer ela na listagem. Então, a gente tem uma listagem que poderia mostrar essa informação, porém, se eu tivesse que fazer essa informação, eu teria que fazer um eager load. Então, eu faria uma multiplicação muito
grande de dados, porque eu precisaria dar mais do que 10, porque eu preciso ficar checando se colide. A gente tem uma questão de horários, então tem que ficar vendo se colidiu o horário ou não e tudo mais. Então, para evitar esse tipo de situação, eu faço em alguns momentos esse lazy loading para evitar isso. Principalmente se a gente tem lugares ali que estão consumindo muitos registros. Então aqui a gente mostrou só 10, mas, por exemplo, nesse meu SAS a gente tem muito mais do que isso, porque eu preciso fazer um cálculo com essas informações que vêm relacionadas. Então o que a gente faz? A gente combina um pouco de tela, né, de front-end com back-end para conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais light, né? Então a gente consegue economizar bastante. Então repare o seguinte, só de a gente mudar de eager para load, para lazy, a gente consegue economizar aqui para 1/10, tá? Então isso ajuda bastante você economizar dados. Uma outra coisa que ajuda bastante é você pensar no formato das suas telas para nunca deixar extrapolar esse número aqui de listagem. Então, por exemplo, a gente tem todas as telas, elas têm uma característica lá que elas são listadas por data, então a gente está sempre limitando essa quantidade de itens listados na tela. Então isso já faz também que se eu tiver que carregar algum outro dado, mesmo com lazy load, já fica um pouco mais leve esse carregamento, tá? Então já ajuda bastante. A ideia do lazy load é a gente conseguir projetar alguma interface combinada com um formato de dados para que isso não aconteça. Como que a gente pode fazer esse teste, tá? Então imagine o seguinte, imagine que a gente tem um exemplo bem simples, tá? Então, vamos supor que a gente tem a tabuada aqui. Vou falar tabuada, a gente não vai estar fazendo nenhuma requisição no banco, mas só para a gente entender. Então, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4. Então, imagina que a gente vai até 10 aqui. Para cada tabuada dessa, eu quero fazer esse cálculo. Então, se eu tenho essa listagem aqui, o que eu posso fazer? Vamos para o código agora, só para a gente começar a fazer uma brincadeira. Eu já tenho uma aplicação criada com o T3 App aqui, tá? E com um TRPC, só para a gente fazer esse experimento. Então, olha só, eu já estou com o projeto rodando. Se a gente olhar aqui no nosso código-fonte, a gente já tem algumas páginas e elas já são carregadas aqui pelo T3 App. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui onde está Create para tabuada. É só para a gente fazer esse experimento, tá? Então, é lógico que os exemplos são mais para ter uma didática aqui, tá? Então, não é para a gente se preocupar muito com o dado em si que a gente está trazendo. Vamos criar uma div nova aqui. Então, eu quero trazer a minha primeira listagem de dados do meu banco de dados. Eu tenho esse endpoint aqui, que eu já achei um post hello, né? Então, do TRPC. Eu vou abrir ele aqui, mas poderia ser qualquer post router. A gente poderia ser qualquer endpoint, tá? Então não tem problema nenhum aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou get all tabuadas. Então, qual que é a ideia aqui? Ele é um public procedure. A gente tem outros vídeos aqui sobre TRPC, mas a ideia aqui principal é que a gente faça o seguinte, que a gente tenha ID, só para a gente ter dados carregados, tabuada do 1, do 2, eu errei aqui. Pelo menos por mais que está meio errado aqui, né? Vamos deixar o Copilot completar. Tá bom. Faltou só a gente fechar aqui. Então, olha só, o que eu tenho? Minhas tabuadas. Então, imagine que a gente está fazendo aqui uma busca no banco de dados e agora eu vou dar um return das minhas tabuadas. Então, o que eu vou fazer? Lá na minha página, ao invés de usar esse hello aqui, eu vou usar data igual a api.post.getAllTabuadas.useQuery. Então, eu vou trazer esses dados todos aqui. Só para a gente saber como é que está, JSON.stringify, data no 2,
Então, olha só, eu tenho a tabuada aqui, bonitinha. Vamos colocar um class... Vou tirar essa cor de fundo daqui. Deixar sem formatação nenhuma. E tirar essa cor daqui. Só para a gente conseguir carregar melhor aqui, ó. Então, a gente tem todos os nossos dados carregados aqui. Deu algum problema com o Tailwind? Não tem problema. Mas olha só, qual que é a ideia? Vamos listar essa tabuada de uma forma mais interessante aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma div e fazer aqui um data.map. E aí eu tenho um item e eu retorno aqui as minhas divs. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui igual a item.id e aqui item.title. Então, ó, qual que é a nossa intenção? Tem alguma coisa errada? Ó, a gente tem todas as tabuadas aqui. Então, a gente tem a primeira característica de um lazy loading, né? Eu poderia trazer todos os resultados aqui imediatamente. Muitas vezes, a gente acaba fazendo isso sem querer. Por quê? Vamos supor o seguinte cenário. Que eu tenha aqui, ó, tem um outro componente que é a tabuada em si. Então, o que a tabuada faz? Só para a gente tipar aqui. A gente vai ter um ID da tabuada, que eu vou receber aqui como props. Então, olha só, estou recebendo o ID. E aí, o que acontece? A gente vai fazer exatamente isso aqui, né? Então, ele já fez um get tabuada by ID para a gente aqui. Então, vamos fazer lá dentro do nosso post aqui, ó, lá dentro do trpc, da nossa rota. Vou fazer um get tabuada by ID. Get tabuada by ID. E aqui a gente vai ter um input. E esse input vai ser um z.number. Então, olha só, eu tenho a mesma tabuada, eu vou só buscar essa tabuada aqui dentro e retornar somente ela. Então, o que a gente vai fazer? Um return tabuadas.find. E exatamente isso aqui, ó. Então, eu vou deixar essa lista só para a gente buscar. A gente pode até colocar lá para fora aqui, ó, só para o código ficar mais legível. Então, no getAll a gente retorna todas, no get tabuada by ID a gente já busca a tabuada que a gente quer pelo ID. Então, já tenho o get tabuada by ID aqui, já tenho o data e já tenho os dados aqui todos. Legal. Qual que é a primeira coisa que a gente tenta fazer? É o seguinte, a gente vai vir e colocar aqui a tabuada. Então, vamos supor aqui, colocar como H2. Então, a gente já tem o title, e aí, geralmente, uma possibilidade que a gente tem é de vir já fazer, a tabuada vai vir renderizada aqui. Né? Então, eu já passo o ID dela aqui. Essa é uma característica que a gente já percebe que a gente não fez um lazy loading, né? Porque toda vez que eu estou carregando um item da minha tabuada, eu estou renderizando a tabuada aqui, e, por consequência, eu estou fazendo mais uma query, ou buscando informação na rede de novo, ou buscando no banco de dados. Então, não estou fazendo lazy loading, estou fazendo um eager. Tá? Independente se ele está visível ou não, esse dado já está sendo trafegado. Né? Então, a gente está fazendo mais uma query. Se a gente olhar aqui na tabela, no network, perceba que a gente fez um para get all tabuadas, voltou o resultado dele, e depois a gente fez mais 10, 11 requisições aqui. Então, é exatamente aquilo que a gente comentou. Ele retorna 10 aqui, e aí depois ele retorna mais 10. A gente multiplica essa quantidade de processamento que a gente faz. Bom, o que a gente pode fazer para contornar isso? Tá? O primeiro detalhe é, se a gente tem a situação que a gente precisa renderizar todo mundo aberto, como a gente fez aqui agora, não tem muito o que fazer. Né? Então, o simples fato da gente ter essa característica do problema, a gente teria que pensar em outras formas, como, por exemplo, não ter que fazer essa consulta da tabuada. Então, você teria que fazer talvez um soft count, alguma coisa
dentro da tabuada, na listagem de tabuada, para não ter que fazer essa busca um a um. Uma coisa que muita gente faz também é, às vezes, fazer o seguinte. Expanded, set expanded. Tem gente que faz o uso de um botão para expandir. Então, por exemplo, usar um expanded aqui. E aí, se expanded, a gente retorna todos os dados. Na verdade, se not expanded. Se ele não tiver expandido, a gente abre e seta como true. Então, se a gente não tiver com ele aberto aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar para ele abrir. Porém, reparem que a gente continua carregando os dados. A gente precisa, de alguma forma, organizar melhor esse carregamento. Tá? Então, se a gente fizer somente isso, não ajuda muito. Uma coisa que eu faço, né, então, é transformar, geralmente, esse item meu aqui, ele já é um componente também. Né? Então, é bastante comum eu fazer o seguinte cenário. Esse cara é a tabuada completa. E a gente tem type props. A gente vai ter só o ID e o title. Const tabuada. E aí o que a gente faz? A gente só dá um return. Return. Vou só organizar esse código aqui. A gente pode pôr um div. Tabuada. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente passa o ID, que é o que a gente tem. Então, vamos pôr ele para baixo aqui. Tabuada completa. Então, qual que é a ideia? A gente pode renderizar a tabuada aqui em cima. Então, eu faço a tabuada aqui. Item.id. Title. Item.title. Vou precisar do key aqui, né? Só para item.id. Então, olha só que interessante. Agora, a gente tem a tabuada sendo renderizada aqui, mas eu não tenho nem o title aqui, né? Então, vamos arrumar aqui. H1, H2, aliás. Title. Agora eu tenho o title da tabuada. E aí o que acontece? Ao invés de eu fazer desse formato, né, de colocar o expanded dentro da tabuada completa, o que eu faço é o seguinte. Eu trago ele para cá. Ó. E aí eu trago ele para cá. Então, qual que é a ideia? Se eu não estou expandido, eu posso trazer o botãozinho para abrir. Se eu tiver expandido, eu mostro a tabuada completa. E aqui eu posso colocar o título também. Ou eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Colocar esse cara aqui embaixo. Deixar ele mostrar, ocultar. A gente faz aqui um toggle. E a gente está aqui certinho, beleza. Agora a gente tira esse cara daqui. E aí a tabuada completa, a gente só mostra se tiver expandido. Então, olha só. Mostrar ocultar. Se eu dar um F12, olha a diferença. A gente fez só um getAll. E agora, quando eu clico em ocultar e mostrar, eu fiz mais getById. O que acontece? Tá? Aqui ele está fazendo um revalidate também, que é coisa do charpc junto com o useCarry, mas está tudo bem. Cada vez que eu clico, ele faz um retorno de cada tabuada minha. Tá? Então, isso daqui é muito bom para economizar essas requisições para o banco de dados. Então, reparem o seguinte, vou dar um F5 desde o começo, ele trouxe 10 itens, para o item que eu for, o item 8, aí sim ele traz para mim mais itens. Se eu vier no 7, aí sim ele traz mais itens. Tá? Então, isso ajuda bastante. Tá? Toda vez que eu faço um clicar e desclicar aqui, vocês percebem que ele está carregando, mas isso já é coisa
também juntando aqui com o TRPC, junto com o Use Carry, mas por que faz sentido que ele deu uma recarregada? Exatamente porque a gente está renderizando novamente esse componente, ele não tem o data aqui, né, para a gente renderizar a tabuada, tá? Então, é por isso que ele fez isso. E a gente pode colocar aqui completa, só para a gente saber que é a completa que a gente está vendo. O simples fato de você conseguir utilizar em algumas interfaces esse tipo de situação já vai te ajudar muito a economizar muito read em banco de dados, tá? E principalmente tráfego de dados, né? Você não precisa ficar mandando e trazendo dados toda hora. Uma informação importante, aqui no Posts a gente viu que a gente está buscando somente aqui. Uma coisa que não adianta muita coisa, se você estiver buscando os dados relacionados aqui, né? Então vamos supor que a gente tem lá a questão do autor e dos posts. Se no meu getAll eu já estou carregando ele de forma eager, né? Então antes do tempo, vai ser diferença nenhuma, né? Você vai estar carregando do banco de dados, você vai estar gerando essa carga no banco de dados, porém você não está conseguindo economizar em nada porque você já fez aqui no getAll ele de formato eager. Então é bastante importante você controlar isso, né? Então já traz só os dados que você precisa no getAll e depois traz ele expandido no que você precisar no getById, tá? Então isso já ajuda bastante. Então só para recapitular aqui, quando a gente está fazendo essa situação, né, então de ter esses dados relacionados, já liga uma luzinha se você precisa de verdade trazer os dados relacionados aqui. É lógico que aqui a gente está falando de posts, né, então não faz muito sentido, mas reparem nas regras de negócio que vai fazer bastante sentido de você analisar se você precisa trazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, que você consegue economizar muita informação. E aqui também a gente está falando só de listagem, né? Então, no meu caso, a gente tem muito cálculo que a gente tem que fazer além da listagem. Então, a gente tem várias carries que são complexas, a maioria está indexada, então assim, a gente consegue ser assertivo, mas para cada um desses autores aqui, eu preciso fazer várias carries com filtros diferentes, com wheres complexos, que eu preciso alinhar para conseguir fazer esse cálculo. Então, é bastante pesado fazer ele no formato eager, tá? Então é bem importante a gente controlar isso. Um outro fato curioso, né? Então a gente tem alguns ORMs como o Hibernate do Java, que ele tem esse formato já no ORM, né? Então você consegue falar no ORM se aquela relação, se aquele find que está fazendo, se os dados relacionados você quer de forma lazy ou de forma low ou de forma eager, tá? Já no JavaScript você já tem que antecipar isso, porque você não tem essa chance, né? Então lá você consegue, quando você dá um get num objeto que está relacionado, né? Então se você tem uma lista de objetos, você tem um get do valor daquele subobjeto, aquele objeto embedded ali, ele consegue fazer o lazy load na hora, já ou ainda carregar com eager load para carregar todo mundo já e já mandar para onde você precisa. Então não é uma coisa muito comum a gente ter esse termo usado no banco de dados em JavaScript, né? Porque a gente tem essa questão do assincronismo, mas é legal da gente pensar isso para aplicação. Então você pode fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Quando que a gente usa esse mesmo termo para outras situações, tá? Então além de banco de dados, a gente está carregando aqui uma lista de dados, os dados relacionados. Um outro lugar que é bastante importante é quando a gente está carregando assets, né? Então, quando a gente está carregando ou um JavaScript pesado, ou ainda fazendo um embed de um vídeo pesado, a gente também está fazendo lazy loading. Então, se a gente pegar principalmente vídeos, né, que atrapalham a carregar o carregamento da página, né? Então a gente consegue também fazer um lazy loading. O que isso significa? Por exemplo, você carregar uma imagem e depois trocar essa imagem pelo vídeo de verdade do YouTube. Tá? Então a gente costuma fazer bastante isso também. Por quê? Porque ajuda a diminuir o carregamento aí da página. Então ela carrega mais rápido e nem sempre o usuário vai clicar no vídeo. Então se ele clicar, aí sim você carrega o restante. Tá? Então esse é o conceito de lazy loading, é você carregar muito mais sob demanda, né? Principalmente esses detalhes que impactam na experiência ou ainda no custo, né? Então, no meu caso aqui, eu só trouxe essa consciência para o lazy loading por causa do custo. A gente está conseguindo manter o custo bem baixo, a gente consegue manter o custo do banco de dados ainda em torno de graça ainda, né? Na verdade, no caso do Cockroach. E aí uma coisa que é bem legal, a gente já está com faturamento subindo, legal, já tem funcionário, etc. E a gente está consumindo ainda o free tier lá, o free tier do Cockroach. Tá? Então, a gente ainda não está consumindo além do plano gratuito.
E na parte de leitura, a gente está chegando em coisa de 5, 10% da capacidade mensal que é gratuita. Então, ainda está tranquilo, né? Então, quanto mais a gente conseguir preservar isso, mais fôlego a gente tem para deixar o nosso SaaS crescendo cada vez mais, tá? Então, essa é uma intenção que a gente tem por trás dessa estratégia também. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Se você já ouviu falar sobre Lazy Load e Eager Load, também comenta aqui embaixo, dá um curtir no vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e eu te vejo no próximo. Valeu!